Existe uma fase na adolescência onde o medo e a preocupação vão bem além de ter um rostinho limpo, livre daquelas espinhas causadas pelos hormônios, ou então da difícil missão de arrumar o primeiro ou a primeira namorada antes mesmo de entrar na faculdade. Essa fase se resume aos últimos momentos da vida escolar e se chama pré-vestibular. E foi para entendê-la melhor que nós fomos a 2 escolas daqui de João Pessoa conversar com esses adolescentes e saber o que se passa na cabeça de cada um. Veja como foi. Eu primeiro gostaria de saber de vocês se vestibular é realmente um bicho de 7 cabeças. Bom dia, eu acho que em partes, porque não tem segredo, é uma coisa que só depende do estudo e da preparação psicológica. Acho que também tem que saber dividir o tempo, estudar as matérias primeiro que mais gosta, para depois as que tem mais dificuldade. Eu acho que é isso, dá nervosismo, dá um treme-treme, mas eu acho que é isso, não tem muito segredo não. Depende muito de pessoa para pessoa, eu, por exemplo, quando fui fazer o Enem, eu, durante todo o período, antes da prova, tava tranquilo. Durante a prova, tranquilo. Só que quando chegou, já no finalzinho assim, aí começou a ficar nervoso, começou a ver que o tempo tava passando e tal, e aí o bicho pega. Mas esse nervoso vem porque você acha que você não estudou lá atrás e agora o tempo tá correndo? Ou por causa da pressão dos amigos, de um parente que já passou no vestibular famoso, ou então os pais dentro de casa, como é? Bom, a maior pressão é que você tá numa sala onde tem pessoas de diversas idades, a maioria mais velha do que você. E quando eu fiz ano passado foi mais por experiência, mas se eu passasse, se eu tirasse uma nota boa, eu poderia passar e ir logo pra universidade e tal. Aí nisso a pessoa fica pensando, caramba, tem um monte de gente bem mais velha do que eu fazendo essa prova que eu posso me dar mal. Eles com certeza são mais experientes do que eu. Aí o nervosismo pega. Eu me identifico mais ou menos com português, essas coisas. Aí pra mim é mais fácil estudar português. Mas só que vestibular não é um bicho de 7 cabeças assim, porque todo mundo faz muito medo, assim, porque o vestibular, você tem que entrar na faculdade, não sei o quê. Aí geralmente causa um medo na pessoa, mas só que... Ótimo você falar isso. Todo mundo faz um medo. A família faz parte disso? Com certeza. Faz a pressão psicológica que você recebe da família, assim, nessa época, assim, pré-vestibular é muito complicado mesmo. Aí isso que eu acho que geralmente torna a dificuldade do vestibular todo, mas é só isso mesmo. Assim, eu tô sofrendo bastante porque toda a minha família, principalmente da parte do meu pai, tem curso superior. Meu pai é engenheiro, todos os meus tios são contadores, então eu tô sofrendo muita pressão quanto a isso, mas eu creio que pelo meu esforço e por mérito também dos professores do Polígono, eu creio que irei passar. Eu concordo demais com ele, porque quando a gente tem um irmão mais velho em casa, eu já passei por isso, que o irmão passa no vestibular, naquele curso super concorrido, passou numa posição ótima, os primos tudo dentro da universidade e a gente só tem a gente. Então a carga toda fica pra cima da gente, né? Fica aquela pressão, meu Deus, se todo mundo passou e eu não passar, todo mundo fica morrendo de medo, não é isso? É verdade. Mas eu não sinto tanta pressão porque eu sou filha única. E meus pais sempre me apoiam. Aí eu fico mais relax em relação a isso. É a primeira vez que você faz vestibular? Primeira vez, tanto PSS quanto Enem. Eu não fiz o PSS 1 e 2. Eu vou fazer 1, 2 e 3 agora no pacote e o Enem. Nesse processo, a família tem um peso fundamental, né? Porque a família, ela tem que passar também para o candidato a noção de que, olha, é algo comum, é algo rotineiro. Ele vai ser avaliado, isso faz parte, né, do processo dele de crescimento profissional como estudante, mas que não precisa ter cobranças, né? A cobrança, ela já é do sujeito. Então, assim, cada um sabe o que estudou, o quanto se dedicou, né? Então, como foi a sua organização em termos de hábitos de estudo. E aí o que se acredita é que a família, uma vez que ela não cobre, que ela esteja ali dando suporte, isso tranquiliza a pessoa e faz com que a pessoa se sinta realmente mais tranquila, mais confortável. Ontem, por exemplo, eu tive uma crise de nervos, uma pressão psicológica, me autocobrando, porque eu tenho que passar esse ano, e assim, a mente fica uma loucura. Só naquilo, às vezes termina até atrapalhando nosso próprio estudo. Esse é o famoso TPV, tensão pré-vestibular, é isso? Às vezes é pior do que a TPM. Bem pior. Então os meninos sofrem 2 vezes, porque aguenta a TPM das meninas e o TPV do vestibular. É verdade. Tem que ter paciência. Mas é só esse ano.
Bem, as situações de estresse, elas são inerentes ao ser humano, independentemente em que período de vida estejamos, né? Então, no ensino médio não poderia deixar de ser diferente, porque uma vez que se tem uma prova, né, uma avaliação formal, vamos dizer, do seu desempenho, isso leva a um processo mesmo de estresse, de ansiedade, o que eu disse anteriormente que é natural. A questão é a interpretação que se dá a esse estresse e de que formas você vai tentar reduzi-lo, né? Porque na situação do estresse você pode agir de duas formas, ou você luta ou você foge. No caso, o estudante tem que lutar, tem que enfrentar. Se você não passar, esse é o teu primeiro vestibular, vamos supor que você não conseguiu passar, vai desanimar ou vai dar mais força para você seguir em frente? Espero que dê mais força, porque é através de desafios que a pessoa se renova e se esforça mais. Quanto tempo vocês, em média, levam fora do colégio, que vocês levam dentro de casa para se dedicar ao vestibular? Ou vocês só se dedicam aqui dentro da escola? Umas 3 horas por dia, mais ou menos. Eu chego em casa, almoço, aí durmo um pouco para não ficar tão cansado. Aí estudo umas 3 horas, mais ou menos, depende do dia também. Eu estudo à noite, eu estudo mais à noite, de tarde não, eu estudo 3 horas à noite, só isso. Então você já tá saindo à frente do pessoal aqui que não tá estudando nada em casa. Pois é, a iniciativa tem que partir da gente, né? A questão do horário, da quantidade de horas de estudar, isso é relativo para cada pessoa. Porque cada um tem um ritmo de aprender. Às vezes 3 horas para mim é pouco. Já para outra pessoa, 3 horas dá para absorver uma quantidade de conhecimento muito grande. Então isso é muito relativo da matéria, do que a gente está estudando, do dia. O que é mais difícil, o Enem ou o vestibular? O Enem para mim vai ser mais difícil porque eu nunca fiz Enem e também é uma incógnita pra mim e, tipo, é aquela pressão no final do ano, tipo, mais de década de estudo e vai decidir naquela prova, aquela prova vai decidir se você vai ser alguém ou você vai ser vagabundo. E o que é que vocês esperam de uma instituição de ensino superior? Estrutura, bons professores, o que é que vocês mais esperam? Que, acima de tudo, a instituição tenha uma boa estrutura, que tenha professores qualificados para que formem a gente e que a gente possa entrar no mercado de trabalho e ser bons profissionais. Vamos terminar para os alunos que também estão em casa, que vão fazer vestibular. Vamos ali, cada um dá uma dicasinha pro pessoal bem rápido que tá em casa. A dica, a fórmula secreta para passar no vestibular. Eu preciso de dica. Mas uma dica que eu dou é estuda. É o que eu sei, estuda. É o essencial. É o essencial. E tranquilidade. Estudar e ficar tranquilo. E, por exemplo, uma prova como o Enem, que durante 5 horas e meia, é bom levar um lanche, porque é muito tempo lá. Não queira absorver muito conteúdo e apenas fazer um breve resumo do que você já aprendeu. O Enem, a pessoa tem que ter muita concentração e não se deixar, assim, abater em relação à leitura, os textos. Tem que ler com calma e tentar entender tudo, né? Agora, se você ficar se cansando assim, com besteirinha, tentar ler só e não conseguir, vai pra próxima e continua. Revisar as matérias que mais gosta e também as que mais pesam, por exemplo, física, química, e aproveitar agora essa reta final para descansar e estudar principalmente redação, que é a que mais pesa no Enem. Eu acredito que uma pequena parte dos nossos estudos é dedicada aqui no colégio, mas a maior parcela que vai definir quem vai passar ou não, vai ser naquela hora que você está estudando em casa, naquele momento que você está se dedicando, naquele momento que você está focado no seu objetivo. Quem tem certeza do seu curso, eu creio que é mais fácil, pois é aquilo ali que você quer, aquilo que você vai decidir da sua vida, então você vai estar mais focado. Então é isso. Estudar, ficar tranquilo, uns dias antes relaxar, antes da prova, para ficar tranquilo e conseguir fazer a prova consciente e com calma. Organizar seu tempo para você poder revisar as matérias e no dia da prova, calma, tranquilidade que tudo vai dar certo. Você estudou, você está sabendo do assunto. Bom, já tá na etapa final, não tem muito o que dizer agora, é só um dia antes do vestibular, um dia antes da prova, descansa, passa o dia em casa, relaxa, porque se você for chegar lá na prova, ficar nervoso, dá um branco. Acima da tranquilidade, assim, você tem que ter também a consciência de que você não vou passar. Você tem que ter a consciência que você quer passar e que você vai passar. Curta aquele momento também. Descanse, relaxe e depois é só ver o resultado. Que você faça uma revisão do que você já sabe e estude redação, porque redação é o que mais pesa no Enem. Ficar calmo, ter paciência e, acima de tudo, acreditar no seu potencial.
confiança em tudo que você fez durante o ano, porque você estudou, você procurou fazer, então você vai conseguir. Eu não vou falar disso, que vocês são meus concorrentes, né? Então, eu só espero que vocês tenham estudado muito, porque eu estudei e eu vou passar. Em termos psicológicos, né, propriamente ditos, eu acho que você deve fazer de tudo para que você, de fato, passe um dia bem, né, um estar bem. O que é que significa isso? Né? Procurar estar bem com todos de casa, então vai se divertir, sai com a namorada, mas assim, dentro de uma coisa assim tranquila, nada de excessos, né? Olá, bom dia, bem-vindos à UniPTV. É assistindo a conversa como essas que nós entendemos quantas dúvidas existem nas cabeças desses jovens. Além da pressão dentro da própria família, o receio de não se encontrar na profissão. E no programa de hoje você vai ver: maior professor do Brasil, Senado faz homenagem ao professor Afonso Pereira. Feijoada de confraternização de professores e funcionários. A visita dos estudantes da Escola Municipal Nanzinha Barbosa aqui ao nosso campus. E ainda a 5ª semana de captação de hipertensos e diabéticos, oferecido pela Clínica Escola de Enfermagem daqui do UniP.